Esse bastidor que eu trago. Tem duas conversas grandes em andamento. Uma com o Cidadania, que o PSDB até entendia que ia ser uma conversa mais fácil, né? Aprovou lá internamente que essas conversas para a federação deveriam seguir. Cidadania achou que ia liquidar na primeira reunião, né? O grupo, claro, que advoga por essa união com o PSDB, não conseguiu ter votos suficientes na Executiva Nacional. E como a gente contou aqui, essa conversa foi sendo adiada. Inclusive, a próxima reunião está prevista para sábado. Qual é a questão? Nos últimos dias, né, os integrantes ali da cúpula do Cidadania me dizem que o que havia até então de uma tendência para fechar com o PSDB, isso caiu por terra quase. É um cenário de muita indefinição, inclusive com o PDT e o Podemos ganhando tração. Então, para vocês entenderem, gente, o Cidadania decidiu já que vai se federar com alguém. Ele precisa decidir com quem. Na mesa estão o PSDB, de João Dória e de Eduardo Leite, PDT de Ciro Gomes e o Podemos de Sérgio Moro. Então, o que um integrante do Cidadania me diz o PSDB parece que está implodindo. Então, isso faz com que muita gente olhe com desconfiança entrar nesse barco, abraçar o partido. Lembrando, gente, federação é um acordo para 4 anos. Em paralelo, tem as conversas de PSDB com o MDB e também com o União Brasil. E o que o pessoal do MDB me relata, né? Lembrando, gente, o MDB ali tem muitas forças que compõem o MDB. Mas uma ala está dizendo que, nesse momento, o PSDB quase que age como para atrapalhar um acerto que sabemos, o presidente do União Brasil já até confirmou, com o União Brasil que está mais avançado. Então, toda essa situação aí de convulsão interna do PSDB tem atrapalhado os planos para avançar em alianças mais abrangentes. Vem para cá, Yuri, quero ouvir você sobre isso. Você tem conhece o PSDB por dentro mesmo? Pois é, então, você diz sobre as negociações do partido, né? No fim das contas, o que acontece? O que a gente está vendo, e muita gente tem percebido mesmo dentro do PSDB, que tem ocorrido esse definhamento. E a grande questão é que PSDB que sai depois de todo esse processo. Qual vai ser o PSDB a partir de abril? Porque a janela partidária de março, ela promete ser bastante dura para o PSDB. Tem pessoas falando ali de 1/3 da bancada ou até metade da bancada. Para dar uma noção do que a gente está falando, hoje o PSDB, na Câmara dos Deputados, está em torno, a 7ª bancada, se eu não me engano, empatado com republicanos, com 31 deputados. Se cair para 15, até 20 que seja, é como se estivesse numa espécie, vou usar um termo um pouquinho pejorativo, mas com toda a honra ali aos times que estão na Série B, mas fica numa espécie de segunda divisão das bancadas partidárias, abaixo ali, nessa faixa de 20 deputados, sendo que todos os outros partidos que a gente está falando aqui, MDB, o antigo DEM, que agora está com União Brasil, mesmo republicanos, todos têm acima de 30 deputados, 25 deputados. Essa é a situação grave que o PSDB tem vivido e muita gente que está de olho em disputas regionais, principalmente no Nordeste, está bastante preocupada com isso. E aí, quando a gente fala de todo esse movimento de Eduardo Leite, eventualmente, né, virando um candidato a presidente pelo PSD, isso interessa a vários outros integrantes do PSDB, não só aqueles que estão no Congresso Nacional. Olha, é interessante registrar aqui 2 coisas, né? Primeiro que nesse movimento que a Renata falou, né, essa atitude de Dória de colocar a candidatura dele na mesa como uma opção, assim como todas as outras que estão na negociação da federação, que é muito difícil, mas uma coligação deve vir, é isso que eles estão trabalhando, a Renata já tinha falado isso aqui ontem, então isso foi bem visto dentro do partido. Acham que foi o primeiro grande gesto, digamos, de sapiência política do governador de São Paulo. Este sim nos assiste sempre e tem dito aos aliados, né? Ele sabe da dificuldade que está no PSDB, a quem pergunta ali como é que ele está, se ele está firme. Tem dito ali João Dória, está firmíssimo, que é uma maratona e que é preciso mesmo resistência física, resistência emocional, tenacidade para fazer política.